pega o caderno de ética para a gente fazer a correção da atividade que foi passada na aula anterior, tá bom? Vamos fazer a correção dela agora. Bom, então nós temos aí número 1. O que é liberdade para você? Essa resposta aí da número 1, ela é pessoal, tá bom? Então, eu vou deixar ela livre para vocês responderem aí, tá? Mas vou colocar aqui que liberdade é ter o direito de escolha, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, é ter o direito de escolher. Então, eu vou escolher se eu quero fazer ou não, tá? E claro que dependendo da minha resposta, isso vai ter consequências, tá? Mas eu vou deixar essa resposta livre para vocês, beleza? Número 2. Quais são as atitudes que nos ajudam a ser livres? O que eu posso fazer para ser livre? Eu tenho que ter responsabilidade, não tem que ter? Então, para eu ser livre, eu tenho que ser responsável. Então, vou colocar aqui, ó, ter responsabilidade. Ter responsabilidade, autoconfiança, e respeito. Vou colocar isto, tá bom? Mas pode ser que você tenha colocado outras atitudes que te ajudam a ser livre, que te ajudam a ter liberdade. Não quer dizer que esteja errado, se estiver dentro do conteúdo, tá bom? Então, aqui eu coloquei aqui de acordo aí com o nosso conteúdo, tá? Número 3. O que significa ser solidário? Solidário é o que para você? Então, eu vou colocar aqui que solidário é ajudar o próximo, tá? Ajudar o próximo. Então, ser solidário é ajudar o próximo. Número 4. Ilustre um tipo de solidariedade que você pratica. Então, você vai desenhar aí um tipo de ajuda que você pratica. Seja uma ajuda para poder ajudar o colega em uma atividade, ajudar seus pais, tá bom? Qualquer tipo de solidariedade que você pratica com alguém, com o próximo, seja ouvir alguém, tá? Seja dar um ombro amigo ali para aquela pessoa que tanto precisa, ou seja algum tipo de doação que você faz de alguma coisa, beleza? Bom, terminada a correção da atividade no caderno, vamos para o livro. O livro, vamos para a página 80, vamos trabalhar o respeito. Vamos ler? O respeito. O respeito é mais um sentimento que se traduz em gestos, como vimos em relação à solidariedade. Respeitar alguém ou algo é ter consideração, ou seja, se for a uma pessoa, ouvir sempre o que ela diz, acatar suas orientações, obedecer a seus comandos, tudo porque a queremos tão bem que esse sentimento se torna visível através de atitudes. Se for em relação a algo, é porque significa tanto para nós que damos um valor de estimação ou de consideração pelo
que esse objeto representa para nós. No dia a dia, o respeito se faz notar nas nossas atitudes para com todos e tudo à nossa volta, como ser educado, atencioso e cuidadoso com o meio ambiente e as pessoas que necessitem de mais atenção por situações especiais. Por exemplo, mas ainda o respeito pelas pessoas é de fundamental importância para a vida em sociedade. Todos merecem respeito, sem distinção. As diferenças de idade, etnia, religião, classe social ou qualquer outra que possa existir entre as pessoas não devem ser usadas para dizer se alguém é melhor ou pior em relação a outros. Isso não pode existir. É uma forma agressiva de preconceito e não condiz com pessoas que são educadas e entendem que todos são iguais. Como é bom respeitar e ser respeitado. Aqui nós temos uma imagem de uma senhora, tá? Deitada na cama. E aqui provavelmente a sua neta, tá? Tá ali dando um apoio para esta senhora. O respeito, então, é essencial para a gente ter uma boa comunicação com o nosso próximo, tá? Então, nós devemos respeitar os mais velhos, tá bom? Ouvir as orientações que eles têm a nos dizer, principalmente as pessoas idosas, tá? Então, muitas das vezes, né, as pessoas de hoje, os jovens, não têm muita paciência com os idosos. E nós devemos ter essa paciência com eles, tá? Por quê? Porque eles não têm a mesma maneira de pensar da gente, o raciocínio deles não é igual ao da gente, tá? Às vezes eles pedem pra gente fazer uma coisa, a gente não quer fazer, mas devemos fazer. Então, o respeito, ele tem que ser direcionado a todas as pessoas. Então, se você quer ser respeitado, você também tem que se dar ao respeito. E não é só o respeito com o próximo, é o respeito também com o ambiente que você vive. Então, nós devemos respeitar o quê? A nossa natureza, não fazendo as coisas erradas. Nós já vimos aqui, né, em outros conteúdos, né, o tanto de coisas erradas que o ser humano faz em relação à natureza. Então, nós também devemos respeitar o ambiente da nossa natureza, tá? Devemos também respeitar as diferenças que eu tenho com aquele irmão meu. Então, às vezes, a minha religião é diferente da dele, tá? A maneira como eu visto é diferente da dele, tá? A minha opinião é diferente da dele, então eu tenho que respeitar isso, tá? Então não é porque eu torço para um time que todo mundo tem que torcer, não, tá? Então eu tenho que respeitar até a questão de torcer, de torcida. Nós vemos aí passando nos jornais, né? O tanto de pessoas que brigam por causa de torcida, né? Acabam matando uns aos outros. Então, por quê? Porque não tem respeito um pelo outro, não tem amor ao próximo, tá? E isso é errado, gente, isso é muito triste a gente ver essas atitudes dessas pessoas agirem desta forma. Então, o respeito, gente, começa lá desde pequenininho, desde a formação do seu caráter. O papai e a mamãe já ensina que tem que respeitar o outro, a forma de ser do outro, tá? Respeitar a cor do outro também, tá? Respeitar o cabelo do outro também. Não ficar fazendo piadinhas, gracinhas, tá, com o seu próximo referente à pessoa dele, se é alto, se é baixo, tá? Se tá sem o dente, tá? Se tá com uma roupa ali que não tá muito legal, tá? Que você não goste, que não é do seu gosto, você não tem que gostar. Então, gosto não se discute, cada um tem o seu, tá? Então, se tem pessoas que se sentem bem andar de chinelinha havaiana, deixa a pessoa andar com a chinela havaiana, tá? Então, ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Cada um
tem que agir, tem que pensar, claro, coerentemente, tá? Né? Fazer as coisas corretas, sem agredir o próximo, tá? Sem ofender o próximo, mas tem que ser feliz do jeito que se sente bem, tá bom? Então, vamos ter respeito em todas as suas atitudes, vamos priorizar o respeito em primeiro lugar. E sempre obedeçam o papai e a mamãe, tá? Então, papai e mamãe pediu para fazer algo, vamos fazer. Professora, mas eu não gosto de fazer de jeito nenhum, eu não quero fazer isso, mas tem que fazer, tá? Então, tem coisas que são obrigações, tá? Independente se você gosta ou não da pessoa, você tem aquela obrigação. E o respeito está acima de tudo, tá? Então, a gente só não obedece quando é coisa errada. Para fazer coisa errada, aí sim a gente tem que argumentar. Olha, eu não vou fazer isso porque eu acho isso e isso, porque é errado fazer isso, tá? Igual jogar o lixo no chão, papel no chão. Se uma pessoa mandar você jogar o papel no chão, você vai jogar? Não, né? Então, você vai falar para a pessoa, o certo é jogar o papel no lixo, tá? Mas você tem o quê? Tem um argumento ali. Mas eu acredito, né, que obedecer o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, né, são obedecer coisas do dia a dia, são obrigações ali que você tem já, que você já sabe o que tem que fazer no decorrer do seu dia, tá bom? Então, o respeito tá em todo lugar, em todo ambiente. E se você quer ser respeitado, respeite também o próximo, tá? Com certeza, se você agir desta forma, tá? Você só terá o quê? Bons frutos. Bom, página 81 então. Vimos que o respeito se traduz em gestos. Na nossa sociedade, temos inúmeras maneiras de demonstrar respeito pelas pessoas, justamente porque somos diferentes quanto a etnias, religiões, culturas e necessidades particulares. Enfim, há muitos modos de respeitar e ser respeitado. Nós vimos aí que nós devemos respeitar o nosso próximo, tá? Não só através de palavras, mas também através de gestos. Então, às vezes, eu não vou com a cara da pessoa, né? Eu já faço cara fechada, eu já faço algum gesto ali que a pessoa identifica que eu não gostei dela, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado também até com a maneira de eu me expor para aquela pessoa, tá? Para quê? Para não magoá-la, para ela não interpretar outra coisa, porque a má interpretação, gente, que existe hoje no nosso mundo é muito grande. Então, às vezes, a pessoa olha pra gente com um olhar já diferente, a gente já interpreta uma coisa, já começa a pensar mal, e ali a gente já cria dentro da gente ali algo negativo sobre aquela pessoa, sendo que a gente nem teve a oportunidade de conversar com ela. Muitas das vezes, quando a gente não conhece a pessoa, a gente já tem aquela primeira impressão ali daquela pessoa ser uma pessoa chata, uma pessoa egoísta e tal. E depois, quando a gente conversa com ela, vê suas atitudes, a gente vê que o pensamento que a gente tinha daquela pessoa foi totalmente errado. Então, antes da gente julgar, quer dizer, não se deve nem julgar a pessoa, né? Mas antes da gente falar que fulano não gosta de mim, eu devo dar a oportunidade de conhecer fulano, de fulano me conhecer. Então, é muito importante que você respeite também a etnia, tá? Da formação das pessoas. Então, o que é etnia? Etnia é o grupo, é um grupo formado de quê? De negros, dos africanos, né? Que são os negros, dos europeus, dos indígenas. Então, houve essa mistura de raças, tá? Do povo.
E dentro dessas misturas, cada povo trouxe o quê? Trouxe as suas tradições. Lembra do folclore lá brasileiro, nosso folclore? Que cada um tem a sua cultura. E nós devemos respeitar essas tradições, essas culturas que o povo lá do passado trouxe para a gente, tá? Número 1. Observe as figuras abaixo e escreva que tipo de respeito está sendo praticado. Então, o respeito, ele tem que estar no nosso dia a dia. Na primeira imagem aí, nós temos aí, né, um senhor, provavelmente portador de alguma necessidade especial aí. Então, ele é um deficiente visual, tá? Então, ele não enxerga. E aqui nós temos uma criança aqui, que provavelmente está com ele, né? Eles vão a algum lugar. Então, nós devemos respeitar todas as pessoas que são portadores de alguma doença especial, tá bom? Então, vamos escrever aí, desta forma. Respeito a pessoas especiais. Então, nós devemos respeitar todas as pessoas que são portadores, tá? De alguma doença especial. Aí nós temos um deficiente visual, tá? Bom, depois nós temos aí no meio, tá? Uma pessoa que está o quê? Jogando o quê? Uma sementinha aí no chão, tá? Provavelmente uma sementinha aí que marcou com um X aí o lugar. Então, nós temos que ter o quê? Respeito ao meio ambiente, tá? Eu acho que tá jogando a sementinha, alguma coisa aí, tá? Provavelmente deve ser alguma sementinha, pelo que indica. Ou pode ser que seja alguma casca de algum alimento, né? Uma casca de alguma coisa, e ela vai pegar essa casca, né? Porque ela tá indo com a mão, então pode ser que ela esteja pegando, indo pegar isto aqui que foi jogado, tá? Então, nós devemos ter o quê? Respeito ao meio ambiente, tá? Então, esse daí é respeito ao meio ambiente. Então, pode ser que ela esteja plantando alguma coisa ou pode ser que ela esteja pegando alguma coisa que a pessoa jogou no chão, tá? O importante é que temos que ter respeito ao meio ambiente. Depois, por último, nós temos aí uma senhora, né? Uma vovó já. E nós temos aí uma netinha ao lado, né? Então, nós temos que ter respeito aos idosos, tá? Então, respeitar os idosos é essencial. Então, a última aí, vou colocar aqui embaixo, tá bom? Respeitar os idosos, tá? Então, sempre ajudar os idosos. Não custa nada, né, se a vovó, pega um copo de água para mim, não custa nada você pegar, tá? Você ajudar este idoso. Por quê? Porque um dia você também vai ser idoso, tá? Um dia você também vai estar ali no lugar. E aí, você quer ser maltratado? Não, você quer ser bem tratado. Então, faça o bem para colher o bem. Então, ficou desta forma aqui, tá? Primeira imagem, respeito a pessoas especiais. Segunda imagem, respeito ao meio ambiente. E terceira imagem, respeitar os idosos. Beleza? Vamos para número 2. No espaço abaixo, construa uma história que fala do respeito às diferenças
entre as pessoas. Então, aqui você vai desenhar, nesses quadradinhos aqui, uma historinha, tá? Tipo uma historinha no gibi, uma história em quadrinhos. Então, aqui no primeiro quadrado, você vai começar a sua história. No segundo e terceiro quadrado, você irá desenvolver a sua história, o meio, e no último será o final da história, tá? Então, além de você fazer o desenho da imagem, você também tem que escrever o que os personagens estão falando. Agora, o título da sua história, sobre o que é a sua história, sobre o quê? Respeito às diferenças, tá? Entre as pessoas. Então, tem que ser uma historinha que trate do respeito. Então, pode ser um respeito às pessoas especiais, um respeito ao meio ambiente, respeito aos idosos, respeito à cor das pessoas, respeito à religião das pessoas, respeito com a maneira que as pessoas vestem, tá? O respeito em obedecer, né, o papai e a mamãe. Então, você vai usar a sua criatividade para ilustrar e escrever a sua história em quadrinhos, beleza? Bom, depois que você terminar de desenhar aí a sua história em quadrinhos, você vai fazer a página 82, tá? Então, página 82 para casa, certinho? E agora vamos para a aula de português.